falar um pouquinho sobre os nossos hábitos em relação ao consumo consciente. Bom, é um enorme prazer poder falar com você e tocar num assunto que eu acho que os dois também são apaixonados, mas eu diria que você mais ainda, que há 20 anos trata do assunto. Então, acho que várias pessoas conhecem o Hélio há 20 anos, através do Acatu, trabalha com a mobilização e conscientização da sociedade em relação ao consumo consciente. Então, é uma tremenda honra poder estar aqui conversando com você sobre este assunto, que eu acho que é um assunto que espero que ele vá cada vez mais, gerando mudanças ao longo do tempo. Então, muito legal poder falar com você aqui. Prazer é meu. Prazer é meu, Cláudia. Isolamento faz isso, a gente fica sem falar. Fica sem falar. Então, vamos lá. Prazer é meu, pesquisa... a honra é minha. Obrigado pelo convite para estar Bom, fico conversando feliz. com você. A gente, vocês fazem uma pesquisa, que é o Panorama do Consumo Consciente, se não me engano, desde 2003, né? Isso. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, que eu sei que lá vocês têm diferentes perfis que vocês vêm acompanhando. Então eu queria te ouvir um pouco que ao longo dessa série histórica que vocês vêm trabalhando, quais foram as principais mudanças que vocês viram ao longo do tempo? E também, se depois de uma crise, é óbvio que as crises não foram iguais a essa que a gente está vivendo, que eu acho que ela realmente é única, do que a gente está vivenciando, se depois de alguma crise teve alguma mudança mais acelerada para A ou para B. Então, eu queria um pouco te ouvir em relação a essa série e o que você viu de relevante em relação a isso, né? Então, Cláudia, a primeira pesquisa, que foi de 2003, foi quando nós estabelecemos as 4 categorias de consumidor. Tá. O consumidor indiferente, o consumidor iniciante, o engajado e o consciente. Se a gente considerar os 2 inferiores como menos conscientes, os 2 superiores como mais conscientes, as grandes mudanças que houveram nesse período, desde 2003, foram interessantes, porque de 2003 para 2003 para 2006, pouco mudou. De 2006 para 2010, e aí vamos lembrar, 2006 era um período de pouco crescimento econômico, 2010 foi, especialmente na data em que foi feita a pesquisa, era o auge dos Do nosso... de crescimento do PIB brasileiro. Portanto, havia confiança do consumidor, havia taxa de juros mais baixa, havia mais emprego, etc. A mudança foi decepcionante para nós, porque caiu o volume, o percentual de consumidores conscientes e engajados. E aí a explicação para isso é que os conscientes e os engajados são aqueles que, na verdade, têm pouca diferença entre diversas situações de maior desenvolvimento econômico, ou crescimento econômico, ou menor crescimento econômico. A consciência está lá. Então, quem caiu, quem deixou de ser consciente e engajado e passou a ser indiferente e iniciante, foram aqueles que ainda não tinham, de fato, chegado nesse nível, só estavam nesse nível porque eles estavam economizando e tinha uma série de coisas que eles faziam que acabavam misturando os alhos com os bugalhos. Depois de 2010, fizemos 2012, aí as diferenças já não são estatisticamente significativas. Então, a gente já pode pegar o resultado de 2018, que foi a última pesquisa, que diz o seguinte: 24% da população brasileira está entre os mais conscientes e 76% está entre os menos conscientes. A grande diferença nos mais conscientes é que eles, ao praticar o seu consumo, eles levam em consideração o impacto sobre o coletivo e no longo prazo. Enquanto que os menos conscientes só levam em consideração os impactos mais imediatos, mais a curto prazo e mais individuais. Então, eles ficam, os indiferentes e iniciantes ficam mais na economia, no planejamento, e os outros ficam em compra sustentável, em reciclagem, em falar sobre as empresas e os produtos para amigos e familiares. E aí você sentiu, então assim, perante a crise, você não viu muitas diferenças nesse processo? Na verdade, de 2010 para 2012,
praticamente não houve diferença, e de 2012 para 2016 houve uma perda entre os conscientes, os mais conscientes, de 3 pontos percentuais. Mas como o erro da pesquisa é de 3 pontos, então a gente não pode dizer que tenha havido uma mudança. Mas deve ter havido, sim. Deve ter caído um pouco mais de 2012 para 2018, porque saiu de um período de bom crescimento econômico, confiança do consumidor, para um período mais difícil que estava ocorrendo em 2018, como vocês podem lembrar. Sim, e agora, sei lá, em 2020, né, a gente incorporou várias palavras novas. Lockdown, álcool gel, quarentena, coronavírus, isolamento social. Então, que levam a gente a ter diferentes normas sociais. E aí, eu queria te ouvir se você acha que isso vai fazer com que a gente comece a mudar também e adotar, como as normas sociais estão mudando, a gente adotar diferentes padrões que a gente tinha antes. Porque eu sempre ouço você bastante falando, né? A gente é reflexo muito do que, obviamente, a gente consome e dos nossos padrões sociais. Como é que você está enxergando isso agora, né? Nesse momento, assim? Não tem bola de cristal, né? Mas o que você... Na verdade, a separação que nós fazemos para apreciar esse momento, em primeiro lugar, é dizer, é uma crise enorme, é uma ruptura que leva a mudanças dos padrões de comportamento, e a gente acredita, com uma certa irresponsabilidade, porque ainda não dá realmente para falar, mas a gente acredita que essas mudanças de comportamento vão se transformar em algumas áreas em mudanças de hábito. E deixa eu dizer por quê. A primeira razão é que o período de crise é um período de oportunidade para mudanças, você sabe isso melhor do que eu. Perfeito, a gente falou bastante disso na semana passada até, perfeito. Exato. E as outras são condições que nós estamos vivendo, são 3 condições que são muito especiais para que essa mudança ocorra e se mantenha. As 3 condições são as seguintes. A primeira, que as pessoas estão vivendo uma situação de vulnerabilidade e de percepção de finitude. Então, é uma situação muito extrema que as pessoas estão vivendo. As mudanças feitas nessa situação estão pegando as pessoas com medo, frágeis, se sentindo vulneráveis e, portanto, mais sensíveis, mais, digamos assim, humanas, olhando para o outro, se solidarizando, coisa que até aqui não teria ocorrido nessa mesma proporção. Existe um autor que eu estava lendo que diz que nós estamos agora agindo como uma civilização. Isso é, estamos evitando mortes em massa. Quando antes as pessoas não estavam tão preocupadas, a vida era assim. E vamos seguir em frente. O segundo ponto é o período de isolamento. Eu estou assumindo, acredito mesmo, Cláudia, que o período de isolamento vai ser longo. Vai ser longo, mesmo que se saia momentaneamente do isolamento, vai ser sair e voltar. Mas eu acho que, no caso brasileiro, dada a absoluta irresponsabilidade do presidente da República, da maneira como ele se porta e da maneira com que ele cuidou do Ministério da Saúde e de quem estava fazendo um bom trabalho de tentar segurar as pessoas em casa, colocando um novo ministro que realmente não se expressa, é inexpressivo, na verdade. Eu acho que esse tempo de isolamento vai ser longo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que também é importante, é que nós estamos vivendo uma bruta de uma crise econômica. E essa crise econômica ela não é uma crise temporária. Ela é uma crise que está ocorrendo muito profunda nesse momento e vai continuar durante um bom tempo. 2021 dificilmente vai ser um bom ano do ponto de vista econômico. Então, todas as características que levam as pessoas a uma maior reflexão, a um tempo mais disponível, a tentar outras maneiras de fazer coisas que o isolamento ajuda a provocar, essas coisas vão ser tentadas, experimentadas, vividas. No início vai ser um certo desconforto e depois as pessoas vão entrar até mesmo numa zona de conforto onde elas vão ver benefícios em algumas desses comportamentos.
E aí, ao ver benefícios, elas tendem a mudar e a manter esse comportamento. O mais óbvio de todos, depois a gente pode falar de outros, mas o mais óbvio de todos é o trabalho em casa. O trabalho em casa dificilmente Sim. vai voltar atrás. As pessoas estão vendo os benefícios, estão vendo a conveniência e estão vendo o impacto ambiental, que é extraordinário, do não deslocamento. Não é só do trabalho em casa, mas é do não deslocamento. Sim, e aí nesse ponto eu queria voltar a uma história que é o consumo como essa prática social, né? Eu já ouvi em algumas palestras suas e a gente já conversou sobre isso, que o consumo é uma prática social. E aí a gente começa a ver que os próprios milênios e a geração Y, que eu diria que é a primeira vez também que vê algum tipo de crise, eles têm mais sensibilidade, eles têm mais informação, eles têm mais conhecimento. Mas não por isso eles, de alguma maneira, têm mudado os seus padrões de consumo na prática mesmo, né? Mesmo tendo informação e tudo. E isso muito porque existe uma pressão social que acaba continuando a mesma. Nesse processo todo que você disse, né, desse isolamento, do medo e até desses novos padrões, né, que a gente discutiu, você acredita que a pressão social vai ser a favor da gente criar uma maior conscientização sobre o nosso consumo ou não? Acho que a gente tem que separar entre duas coisas. Primeiro, você falou da prática social, depois você falou da pressão social. O consumo como prática social, por exemplo, bem típico desse momento, por que o trabalho em casa está dando certo? Por que está funcionando? Porque existem plataformas para fazer videoconferência, inclusive para fazer workshop dentro de uma videoconferência, separando em grupos as pessoas, que há pouco tempo atrás não existiam. Se essa infraestrutura Fascinante, né? tecnológica é fascinante. Se essa infraestrutura tecnológica não existisse, nós não teríamos a condição de praticar socialmente o trabalho em casa. E aí o consumo de deslocamento, de espaço de escritório, etc., iria continuar mesmo durante a crise. Ia ser muito difícil. Imagina a gente fazendo isso por telefone. Não é? O que a gente hoje faz em videoconferência com 20 pessoas, 15 pessoas. Né? Então, isso é a prática social. A outra coisa que é importante também, que você mencionou na pergunta, é a questão da pressão social. Porque no isolamento, nós todos não estamos socializando. Então, eu estou aqui falando com você, você está vestindo uma camisa branca, eu coloquei uma camisa listada que você não consegue ver a lista, e tanto faz o que eu estou usando de resto. Você só está vendo a camisa, eu estou vendo só a sua camisa. Então, a socialização fica muito mais simples. Aliás, quem já teve trabalho de trabalho em casa, por exemplo, a Shell, que começou muito cedo, em 2000, especialmente as mulheres, faziam um depoimento de que elas estavam gastando menos em roupa, porque elas não tinham que se arrumar para ir para o trabalho. Né? Olha, eu efetivamente estou gastando menos em manicure, tá? Mas, enfim, então, falando com uma amiga outro dia sobre isso, ela disse para mim assim, olha, Hélio, socializar custa caro. Agora, por que socializar custa caro? Porque a pressão social, quando a gente está socializando, coloca em prova, de um lado, a maneira como você se apresenta, é tida e vista como a maneira como você é. Essa confusão na sociedade do consumismo entre quem você é e o que você consome é absolutamente comum. Um aspecto que é muito interessante nisso é que, quando nós fazíamos essa pergunta na pesquisa do Acatu, os grupos de consumidores que davam mais próximos de dizer eu sou aquilo que eu consumo, são os conscientes e os engajados, são mais conscientes. Por quê? Porque, de fato, o consumo deles reflete quem eles quem eles são. Porque eles estão olhando para o meio ambiente, eles estão olhando para a sociedade e estão querendo causar impactos melhores. Então, eles são aqueles que são aquilo que eles consomem. Os outros também acham que são o que consomem, mas isso porque não estão olhando para a própria identidade.
Mas você acha... Oi, deixa eu até falar, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou não, é só colocar aqui que eu também estou de olho e a gente, né, faz aproveitar essa oportunidade de ter o Hélio aqui conversando com a gente. Então, perguntem que a gente direciona. Você acha que nesse lugar, então, onde a gente, é isso, a nossa socialização está menor, portanto, claramente as nossas pressões também acabam sendo um pouco mais reduzidas em relação a efetivamente o que a gente consome, e elas acabam sendo muito mais pressões em relação ao que a gente vem fazendo. Porque é isso, até nos meus grupos de amigos, assim, você tá saindo como? E se tá saindo? Então, existe um outro tipo mais do que a gente faz. Nesse lugar, você acha que a gente começa a revisitar o que é essa cultura de massa? Porque a cultura de massa convida a gente, que é isso, né? A gente massivamente faz as mesmas coisas. Como agora não tem o que a gente consome de igual, porque isso, né? Através ou de uma tela, ou até do processo de trabalho, ou até como é que eu vou para o meu trabalho, existe um convite aí para a gente repensar, inclusive, sobre isso? Com certeza, Cláudia, a pergunta é muito boa, porque com certeza nós revisitamos essa cultura de massa quando nós estamos isolados. Não existe a pressão social, esse é um lado da história, mas existe um outro lado da história que é muito interessante, que é o fato de nós convivermos com as coisas, como dizem os americanos, com stuff, Sim. com as coisas que nos cercam na nossa casa. E começarmos a perceber tudo que a gente não precisa. Eu estou convencido que as Perfeito. pessoas estão revisitando a sua visão, a sua percepção do que é supérfluo e, portanto, a percepção do que é essencial. Dado que isso ocorre, inclusive, no momento onde a incerteza econômica é muito grande, vai ser interessante o que as pessoas vão sentir. Elas vão dizer, mas eu não preciso comprar nada, eu tenho estoque de tudo. Tem que comprar alimentos, tem que comprar remédio, coisas para cuidados pessoais e cuidados na casa. É isso. E as pesquisas que estão sendo feitas estão mostrando exatamente isso. É isso que as pessoas estão comprando. O resto, as pessoas não estão comprando. Elas não estão comprando porque elas estão concluindo que elas não precisam e também porque elas não estão socializando, é verdade. Mas o que é a minha expectativa, Cláudia, em relação ao consumo consciente, é que o tempo de isolamento vai ser suficientemente longo e a recessão econômica, seguida de uma depressão, vai ser suficientemente forte para as pessoas revisitarem de fato o que é o conceito de supérfluo. E quando sair desse Covid-19, eu torço para ser logo, mas eu não acredito que vai ser logo. Quando saírem, vão saírem olhando mais de perto aquilo que de fato é essencial e aquilo que de fato é supérfluo e vão comprar o que é necessário, ou mais próximo do que é necessário. Vão receber um pouco de pressão social e de publicidade, talvez vão comprar uma coisa aqui, outra ali, mas não vão voltar à sociedade de massa e à cultura do consumismo, acredito eu, se o tempo de isolamento for realmente longo. Bem, eu vou trazer aqui uma provocaçãozinha, né? Eu também estava lendo a respeito de como é que foi agora, assim, a China devagar, e daqui a pouco eu faço uma pergunta que apareceu também aqui, mas a China começou a sua, né, a sua reabertura e tal, e todo mundo viu que nas primeiras cidades que foram reabrindo, aconteceram algumas filas em lojas como Hermès, né, em lojas de grande luxo. Você diria que lá na China, por eles estarem também reconstruindo a sua identidade, ou porque o isolamento deles foi muito pequeno, eles aparentemente, mesmo tendo visto o céu muito mais azul e ter visto, né, até porque é um lugar onde o céu e o CO2 são absurdos, então melhorou consideravelmente o que aconteceu na China, aparentemente, quando o isolamento foi, né, reduzido, eles estão voltando num processo de, apesar de estarem sendo né, sendo vigiados pelo governo, porque é o estilo do local, mas de voltar até um certo consumo aí. O que você acha que está acontecendo assim? Nós temos muitas diferenças, obviamente, da China, mas não dá para negar que o que aconteceu, que foi o primeiro país que saiu, entrou nesse processo de sair e consumir esse supérfluo, que eu concordo com você, né?
a gente deveria estar se questionando, eu vejo pela minha roda de amigos, tipo, eu realmente preciso ou não preciso, ou o que eu estou consumindo. Que diferenças que você olha que a gente pode vivenciar aqui no Brasil, Hélio? Olha, eu acho que Eu não sei se eu estou te perdendo um pouco. a gente olhar para os chineses e tentar tirar lições a partir dos chineses tem algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que a sociedade chinesa é uma sociedade de consumo relativamente recente e onde o consumir em si ainda é um exercício que as pessoas acreditam, eventualmente, que pode satisfazê-las. Ainda não chegaram tanto à conclusão, como nas sociedades ocidentais, de que o consumo, na verdade, é um exercício de insatisfação, não é um exercício de satisfação. A segunda coisa é que o tempo de isolamento foi limitado na China. Eles já começaram a abrir 2 meses e meio, 3 meses depois. Então, não houve tempo de se adequar e gostar e ter uma zona de conforto num outro nível de consumo. Então, esses 2 fatores são importantes para qualificar por que o céu azul, o impacto ambiental reduzido, não é suficiente para segurar as pessoas no seu consumo. Tem uma outra razão, talvez. A outra razão é que, na China, diferentemente do Brasil, por exemplo, não existe ainda consciência clara dos impactos ambientais, de todos os impactos ambientais que o consumo causa. Provavelmente o chinês médio hoje deve considerar que aquela poluição enorme de Xangai ou de Beijing vem fundamentalmente dos automóveis. Quando vem da energia elétrica também, quando vem da fabricação de qualquer coisa. De qualquer coisa. Mas eles não olham para qualquer coisa. Eles olham para a energia elétrica e olham para o deslocamento com automóveis. Então, esta relação entre o que se compra, o que se consome e o impacto ambiental é uma coisa que está muito mais evoluída nas sociedades ocidentais do que está na China. E no Brasil está especialmente evoluída, isso é muito curioso. Que bacana, e é bacana ouvir isso, assim. Vou aproveitar e só fazer uma pergunta, né, que é um pouco uma pergunta, comentário do Alex, que ele fala, tipo, toda a gente viver numa cidade como São Paulo, né, que é uma cidade, né, grande, consumista, né, com vários edifícios, carros, né, e um pouco contato com a natureza. Isso acaba sendo um pouco negativo para a gente, né? Ele coloca aqui para reciclagem, mas eu diria que talvez é negativo para a gente como um todo, né? Porque este lugar, ele desconecta a gente de várias relações. Como é que você olha isso, Hélio? Eu prefiro dizer, Cláudia, que não sou exatamente eu que olho isso. Existem várias pesquisas que mostram que o contato com a natureza ele muda nas pessoas a maneira de olhar para os impactos que elas estão causando sobre a natureza ou sobre a sociedade. De certa maneira, o contato com a natureza é uma forma de você se ver como uma forma de vida qualquer. Nós não somos diferentes como forma de vida, a não ser porque nós somos mais ou menos inteligentes, isso nos faz um pouco diferentes. Mas a vida no planeta, nós dependemos da vida do planeta muito mais do que a vida no planeta depende de nós. Então, quando a gente fala estar em contato com a natureza, eu posso pegar vários exemplos, especialmente na juventude mais recente, que tem tido o privilégio de ter mais contato com a natureza, quando a gente está falando, obviamente, aí de classe C+, B e A. Né? E aí, essa juventude tem uma visão mais apropriada da humanidade como parte da vida no planeta. E isso é fundamental para mudar a maneira de consumir. Não, eu queria vou trazer uma pergunta da Raquel, depois vou fazer um comentário que tem muito a ver com essa questão da interdependência, né? A Raquel pergunta aqui que as pessoas, mesmo após a crise financeira, elas continuarão dispostas a pagar mais caro por produtos considerados mais benéficos ao planeta? Bolinha de cristal, né, Raquel? Mas vamos ver o que o Hélio fala.
essa é uma pergunta interessante, importantíssima e muito interessante, porque as pesquisas sempre mostram mais ou menos a mesma coisa, que as pessoas dizem que elas não estão dispostas a pagar mais por um produto mais sustentável. Vamos esquecer o fato de que as pessoas não sabem o que é um produto mais sustentável. Na população brasileira, só 39% das pessoas sabem o que é um produto mais sustentável. Mas vamos supor que o produto foi descrito para ela, impacto menor no ambiente, impacto melhor na sociedade, etc. E as pessoas dizem, eu não estou disposto a pagar mais. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Se elas não estão dispostas a pagar mais, a Native, os produtos orgânicos e a Natura não deviam vender nada. Porque os produtos da Natura são mais caros que os dos concorrentes, sempre foram. E a Natura cresceu do jeito que cresceu. Mas ela cresceu em cima do quê? Ela não cresceu em cima de publicidade convencional. Compra, 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 olha que legal, promoção. Não, ela cresceu em cima de uma identidade com a qual o consumidor se identifica, ou uma grande parcela dos consumidores se identifica. Mais do que se identifica, aspira. Se tornou uma marca inspiracional, como a Native se tornou também, como os produtos orgânicos se tornaram também, embora no caso dos produtos orgânicos tenha um aspecto de saúde que é importante também. Mas eu uso esse exemplo, né, da Native e da Natura porque as pessoas pagam mais. Elas só não querem pagar mais quando elas não percebem o valor naquilo que está sendo colocado para elas. Aí as empresas grandes muitas vezes dizem, mas eu fiz uma série de coisas em sustentabilidade e o consumidor, e pus o preço um pouco mais alto, o consumidor não quis comprar. Mas o que a empresa grande não está percebendo nesse caso é que aquele produto tem uma marca que o consumidor não está associando com valores sociais e ambientais. Leva tempo para essa associação existir e não é fazendo uma ou outra coisa que o consumidor vai mudar a percepção sobre a marca. Leva tempo, precisa fazer muitas coisas, precisa realmente não só parecer, mas ser sustentável. E esse ser sustentável, a gente sabe que são muito poucas empresas que são dessa maneira. Que efetivamente, né, fazem isso acontecer. E é verdade, engraçado que a gente estava recentemente falando, inclusive, da marca da Natura e como é que os outros concorrentes trabalharam em relação a disso, e o quanto que o propósito dela de falar isso, né, sempre, e a gente, né, na semana passada falou até com a Flávia sobre isso, a disponibilidade da informação a respeito do que a própria empresa faz, o que a Natura fez, é ao longo do tempo. Então, é uma informação que ela é recorrente. A gente veio ouvindo sempre. Então, claramente, a gente percebe, isto é verdade. Então, aquilo a gente se apega e fala, puxa, aquilo ali é uma crescente e eu consigo ver que tem consistência ao longo desse processo. Eu queria trazer um ponto Muitas que recentemente eu vi um TED... Deixa eu só te dizer uma coisa, Cláudia. Muitas vezes essa consistência é percebida pelo consumidor porque ele não conhece bem o que fazem os concorrentes também. Então, se vamos pegar no caso de Natura, Boticário. Boticário é uma empresa que tem várias ações, inclusive uma delas é uma ação absolutamente destacada, que é acho que chama Bote Recicla, se não me engano, que é um programa em que eles recebem as embalagens em qualquer loja e reciclam essas embalagens. Coisa que a Natura não se propôs a fazer. Hoje, as embalagens da Natura são um problema. As embalagens do Boticário não tem que ser um problema. Se o consumidor, na hora que for comprar, levar a embalagem antiga, ele recicla. Isso começou a mudar a percepção do consumidor sobre o Boticário. Existem outras razões para mudar, mas é curioso porque esse elemento é muito próximo do coração do consumidor, de entender que dispor adequadamente dos resíduos é importante para o meio ambiente, é importante para o mar, é importante para os oceanos, é importante para a tartaruga. E os consumidores acham que é mais importante cuidar bem dos animais do que cuidar bem da gente. Às vezes, você sabe que uma vez eu acompanhei é muito engraçado isso, né, sobre a gente, ser humano. Uma vez eu acompanhei aqueles processos de doação, sabe? As empresas falam assim, você tem 5, 6 categorias de que você pode doar. E é muito interessante, porque tinha a causa da criança, a causa dos animais, a causa do idoso,
e acho que tinha mais uma que era de educação, e Hélio, efetivamente, a maior opção vinha na causa dos animais. E aí, falando sobre isso, você acha que neste momento agora, porque no final do dia o que acontece é que a gente, de alguma maneira, também acontece talvez isso porque a gente começou a se isolar muito, né? Então a gente também foi procurar carinhos em outros lugares e claramente, né, os animais também têm uma conexão com a gente super forte. Mas, né, a pandemia, né, o Covid, ele trouxe esse olhar para a gente muito mais humanitário, né? Assim, a gente tem visto várias e várias ações de que a gente está começando a prestar mais atenção efetivamente também no todo e no ser humano. Então aí eu tenho uma esperança de que a gente vai começar a equilibrar um pouquinho mais entre todas as causas que estão por aí e a gente se olhar muito mais como um sistema. E aí eu queria trazer uma coisa que eu vi num TED seu, falando nisso, que foi um TED que você deu em 2010. Aliás, gente, sugiro, procurem TED do Hélio de 2010, é muito bacana. E se você me permite, eu vou fazer uma brincadeira que eu adorei o seu final de 2010, não sei se você lembra dele. Que você fala que no mundo Acatu existe esse awareness de interdependência. Que, ou seja, que as pessoas, né, tudo que elas fazem está absolutamente interconectado, de que absolutamente tudo afeta o mundo nas suas atividades. E, bom, a gente vem há um tempão, né, desde que eu tenho, inclusive, a Soma falando do ciclo todo e tal, mas com o Covid, claramente, essa interdependência ficou latente nos nossos olhos. Né? Então, assim, algo que aconteceu num lugar que foi desenrolando, então essa interdependência está absolutamente clara para a gente. Na tua experiência, as pessoas entendem, né? E elas veem as relações de interdependência no nosso ato de consumo, quer dizer, quando eu estou consumindo, que é um pouco do que você estava. Eu entendo que existe uma interdependência de fatores ali naquele meu ato e de que tem muita coisa conectada com aquilo. Em primeiro lugar, para falar do conceito da interdependência. O conceito da interdependência em si é um conceito abstrato e que eu considero que é um conceito complexo para as pessoas entenderem. Mas se você dá exemplos específicos, por exemplo, resíduos descartados incorretamente, eles vão chegar no mar, vão dar problemas de impacto ambiental. Esse impacto ambiental no mar, de alguma maneira, vai nos afetar. E as pessoas começam a ver plástico na praia, elas começam a achar que, de fato, afetou. Isso é interdependência na prática. Perfeito. A interdependência nos resíduos que todo dia, ou, enfim, algumas vezes por semana, passa o caminhão de lixo e, como por ato de mágica, ele leva o lixo embora e o lixo desaparece da sua frente. Só que isso custa, em média, 5% do orçamento dos municípios. Em média, 5%. Sim. Será que as pessoas aqui em São Paulo Aqui em São Paulo é um dos maiores, uma das maiores verbas fica exatamente na coleta do lixo, na coleta reciclável, um dos maiores orçamentos que existem na cidade. Desculpa te, São Paulo, um parênteses. Anos atrás, 10 anos atrás, São Paulo chegou a ter 11% do seu orçamento ligado à coleta de resíduos. Mas isso, as pessoas entendem que, então, elas estão sendo afetadas pelo resíduo que não foi descartado corretamente, porque elas podiam ter educação melhor, podiam ter saúde melhor. E agora, mais ainda, elas vão entender isso pela tragédia que nós estamos vendo que está acontecendo com os profissionais de saúde, especialmente no sistema público de saúde, com falta de equipamentos de proteção, com condições de trabalho que você vê, vira e mexe, alguém prestando depoimento e dizendo que eu trabalhei durante 18 horas. Eu li de uma médica, infelizmente, que se suicidou depois de trabalhar 18 horas, não sei quantos dias. Não devia ser permitido. E não é. Pela lei, não é. Não é que o governo está exigindo isso deles, mas é a responsabilidade deles que está exigindo isso deles. Isso é bonito de ver. São verdadeiros heróis. Agora, o fato de que a gente está vendo essa vulnerabilidade nessas pessoas, que a gente está vendo essa vulnerabilidade por conta da enorme desigualdade de renda. Então, estamos vendo nas favelas, estamos vendo nas populações mais vulneráveis. Isso tudo, de um lado,
humaniza a relação, e as pessoas se preocupam e vão fazer alguma coisa, e ao fazer alguma coisa, elas recebem um benefício, que é o benefício de ficar contentes por ter ajudado. E, do outro lado, elas vão perceber a interdependência, porque o profissional de saúde que não está preparado para atender aquele que ele está atendendo, poderá não estar preparado para atender a mim, que posso ser a pessoa seguinte naquele mesmo. Exatamente. Então, a interdependência é um conceito absolutamente fundamental. Eu até tinha deixado para a última, acho que eu deixei aqui. Eu estava vendo um conceito de um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk, que ele chama o conceito de coimunidade. Coimunidade. É um conceito de haver um compromisso individual, por isso o I no coimunidade, compromisso individual voltado à proteção mútua do coletivo. E esse é o conceito que eu vejo que está havendo hoje. Está havendo e se está florescendo, a né? duração. Exatamente, está crescendo a solidariedade, porque cresce a compaixão, cresce a empatia, cresce o humano dentro das pessoas. E as pessoas, tendo mais tempo, inclusive, para refletir sobre isso, elas estão procurando coisas para fazer e se sentirem úteis. E estão se sentindo. E estão tendo benefício, e estão ajudando, e estão vendo que a interdependência, de fato, ocorre na prática, no dia a dia de cada um. E você sabe que no dia a dia, a semana, acho que a Flávia tá aqui até na live com a gente, e a semana passada a gente falou, né? Porque para você também criar um hábito, você tem quase uma regrinha de isso, né? Você tem uma deixa, você cria uma rotina e você tem a sua recompensa. E a gente está vendo muito que isso, né? As pessoas estão se recompensando, e a recompensa não tem que ser algo físico, mas existe uma recompensa emocional muito forte. E aí elas fazem mais porque elas sentem que é muito mais bacana, e aí você começa a criar efetivamente esse novo comportamento, porque eu tô sentindo o que eu tô fazendo de diferente, porque essa é uma recompensa super importante. E aí o ciclo, né, que a gente discutiu a semana passada, lá a Flávia dando, ele começa a funcionar. Deixa eu só responder aqui a Theo Santos, não sei qual o seu nome inteiro, mas Theo, existe uma lei, alguma lei mundial que exige que indústrias de todos os setores produzam suas embalagens e produtos, né, que sejam 100% biodegradáveis? Essa eu vou responder, Hélio. Não, Theo, não existe essa lei. Infelizmente, ela não existe e acho que ela também não está na pauta. Existem algumas pautas de leis para reduzir impostos sobre embalagens que sejam recicláveis. Ou seja, se aquela embalagem ela voltou para a cadeia produtiva e você pode reusá-la, existe sim vários pautas, né? E não só no Brasil, como em alguns lugares do mundo, para que essa embalagem tenha umas taxas de impostos menores. Mas, por enquanto, ainda não existe isso. E só para te trazer um pouquinho de conceito de biodegradabilidade, não necessariamente para você realmente biodegradar algo, ele tem que estar em condições, né, de temperatura e de pressão favoráveis àquilo biodegradar. Então, se você pegar algum material que por acaso ele escreva lá, eu sou biodegradável, e se você por acaso colocar numa pilha de lixo, ele não vai biodegradar, porque ele não vai ter recebido condições de luz, ele não vai ter recebido, né, a pressão que fazem nessas condições biodegradar. Então, gente, é só um parênteses aqui, só cuidado quando a gente lê sobre isso. É biodegradável, então tá tudo tranquilo. Se ele não tiver numa condição de biodegradar, ele não vai biodegradar e ele é uma embalagem igual a qualquer embalagem. E aí eu vou trazer uma história que eu acho que encaixa super bem, porque a gente fala muito, né, óbvio, sobre o hábito da reciclagem, e uma das coisas é que as pessoas acham que a reciclagem ela começa só depois do consumo. E na realidade, gente, que é esse caso, inclusive, do biodegradável, quando a gente decide o que a gente vai consumir, a gente, de alguma maneira, já está fazendo um processo, né, eu diria, de reciclagem ou não. Porque se a gente estiver consumindo algo que não tem a passividade de ser reciclável, é isso, a gente impactou. Então, é importante entender que não é só quando a gente vai colocar o que a gente consumiu no lixo, mas é entender que o que a gente está consumindo, ele já é um ato, sim, da gente ter realmente, né,
uma atitude aí que a gente vai impactando. Então, pensa no ciclo todo. Aliás, a semana que vem a gente vai ter uma conversa com uma especialista, né, a Thaís, sobre economia circular, que a gente vai falar sobre isso. E deixa eu trazer aqui a Cristiane Vieira está falando, né, até porque o conceito de biodegradabilidade é muito complexo. É verdade, Cris, bastante complexo. Eu tentei simplificar, não queria ser simplista, mas eu que tentei simplificar para poder trazer um pouquinho esse conceito. Legal que passou aqui. E, Hélio, a gente tem mais uns 15 minutinhos aqui. Eu quero aproveitar o seu tempo, porque esse assunto vai e vai, mas eu quero trazer uma coisa que até lá em cima eu vi, o próprio Alex trouxe esse conceito de novo, e eu não queria perder isso de perspectiva, que tem muita gente que acaba, de alguma maneira, confundindo o fato todo de que é isso. Porque eu tenho um consumo consciente, isso significa eu parar de consumir. Em alguns itens, talvez seja parar de consumir aquele item. Mas o consumo consciente, né, até do que eu aprendo com você e do que eu vivencio cada vez mais, ele é muito mais a respeito do que eu estou consumindo e por que eu estou consumindo aquilo. Então, ele diz a respeito de mim e não a respeito só daquilo que eu estou consumindo, né? E aí, Eli, você diria que é isso que diferencia a sociedade do bem-estar, que você fala bastante, né, que é uma sociedade mais humanizada, da sociedade de consumo? Essa é uma Não sei se o diferença Hélio travou. absolutamente fundamental. Tá? Você me ouviu, né? Não sei se travou. Deixa eu ouvir. Você me ouviu? Tá bom. É que acho que tá dando uma travadinha, não sei como é que... Essa questão é uma questão central de como você começou. Consumir conscientemente não é necessariamente consumir menos. Quando a gente pode olhar o consumo, em primeiro lugar, de você consumir o suficiente. E isso é, por exemplo, o que está acontecendo hoje com as pessoas isoladas dentro das suas casas. Elas não estão comprando aquilo que elas não precisam. Elas estão comprando aquilo que elas realmente precisam. Isso é parte do consumo consciente e, eventualmente, pode reduzir o volume total de compras de consumo. Agora, consumir conscientemente é consumir diferente. Vamos pegar o exemplo que você estava descrevendo muito bem agora, uma pergunta que foi feita. Se quando consumir, você olhar se a embalagem é reciclável ou não, isso faz parte de consumir conscientemente. Isso, então, é consumir buscando o melhor impacto possível. Se a embalagem for reciclável, você manda ela para reciclagem, você terá um melhor impacto possível para aquela embalagem. Se você compra um produto durável, que eu estou fazendo a aposta de que, se o isolamento for longo o suficiente, essas compras de produto durável, o pessoal vai estar mais pobre e vai querer comprar coisas que são mais duráveis. Mais durável. Mais durável. Eu tô na sua aposta junto com você. Vamos apostar junto. Vamos apostar junto. Estamos apostando. Que a minha aposta envolve várias Ave Marias, Padre Nossos, etc. Porque não existe necessariamente essa relação não existe necessariamente, não vai ocorrer, mas ela existe pelo lado do meio ambiente. Se as pessoas se derem conta de que, ao comprar aquilo que elas não precisam, ao comprar aquilo que não é durável, e ficar trocando e trocando e trocando, elas estão exigindo mais de recursos naturais que são processados e que afetam negativamente o meio ambiente, elas vão deixar de comprar a obsolescência programada ou aquilo que vai durar pouco tempo e vão passar, talvez, a comprar o durável. Existem outras coisas. Compartilhar aquilo que pode ser compartilhado. Eu sempre uso o exemplo da furadeira doméstica. Da furadeira, ela é ótima. Eu vi um estudo que mostrava que a furadeira doméstica, ao longo da vida dela numa família, ela é usada 60 vezes. A família dura 50 anos e a furadeira é usada 60 vezes. Ninguém precisa de uma furadeira. Então, supermercado... Em casa, né? Por que eu preciso ter a posse? Exatamente. Para que precisa ter a posse? Então, esse é o consumo diferente. Vai ser menos confortável para você não ter a furadeira em casa? Não vai fazer diferença. Você tem que ir ao supermercado de qualquer maneira, ou o supermercado agora
vai te entregar a furadeira em casa e se cobrar o aluguel da furadeira se ele tivesse serviço. Se não tiver, é melhor que ele estabelecesse, porque é um jeito legal de fazer negócio. Então, volto para finalizar, o consumo consciente ele é um consumo diferente. Ele é um consumo saudável, ele é um consumo que busca não impactar o meio ambiente, ele é um consumo que busca ajudar na economia circular, que compra o durável, que uso compartilhado e assim por diante, uso virtual. Várias das coisas que estão acontecendo hoje, durante esse isolamento, são exatamente aquilo que o consumo consciente trabalha e defende. Prega, né? Trabalho. Então, gente, assim, excelente, Hélio. Essa eu queria quase refrasear mesmo, assim. Então, não significa a gente não consumir, porque sim, né? O consumo existe até porque a roda está girando, mas é a gente realmente pensar no que a gente está consumindo, como a gente está consumindo. E aí, aqui o próprio João falou, aqui a gente, em casa, dá preferência a comprar produtos como, por exemplo, a lata, do que outras embalagens, né? Como o plástico, porque ela é muito mais reciclável. Então, assim, é só você olhar para aquilo e pensar, puxa, o que realmente eu estou comprando, né? E para que eu estou comprando isso? E não significa que eu não vou comprar mais nada, porque esse normalmente é um conceito que às vezes eu sinto que ele acaba se confundindo, né? Porque não é porque você está consumindo mais conscientemente que você não está consumindo nada. Então, gente, ouçam o que o Hélio está dizendo. É só você consumir diferente e prestar realmente atenção no que você está consumindo. Certo, Hélio? Exatamente. E mais eu diria, no Hackathon a gente usa 6 perguntas para o consumo consciente. A primeira é por que consumir? Que é fundamental. Você precisa mesmo disso? Se você precisar, agora vamos escolher o que você vai consumir. O que é o produto que você quer? Não a marca do produto. O que ele precisa fazer para você? Como você vai comprar? Você vai comprar à vista, a prazo? Você vai comprar por delivery? Como que esse produto é fabricado, produzido? A empresa que fabrica esse produto, que produz o produto, é uma boa empresa? Protege o ambiente, protege a sociedade? Só depois que você comprou, aí você vai usar e descartar. E aí, no uso, você deve cuidar do produto para ele durar mais tempo e escolher um produto, na hora que você estava definindo lá o produto que você ia comprar, que dê a menor manutenção possível, dure o máximo possível e consuma o menos possível do que quer que seja que ele consome. Água, energia elétrica e, finalmente, o como descartar, que é a sexta posição. Então, o ciclo todo do consumo é isso. É claro que as pessoas não compraram, não vão ficar fazendo as 6 perguntas, mas uma hora faz uma pergunta, outra hora faz outra e vai chegando à conclusão do que é o consumo consciente nos vários itens. Perfeito. Isso cruza muito com o conceito que a gente falou a semana passada na live com a Flávia, que é a respeito da gente sair do nosso processo automático. Porque às vezes a gente vai lá e coloca só no automático. Sempre fiz assim e fiz. Sem parar para pensar, puxa, será que é esse mesmo que eu vou consumir? Ou eu paro um pouco para pensar e existe uma outra... um outro, né, produto que eu poderia consumir. Então, a gente sair um pouco do nosso processo automático de tomada de decisão para a gente poder trazer novas perspectivas, né? E foi o que você disse, Hélio. Uma hora você faz uma pergunta, outra hora você faz outra. E aí o João está dizendo, existe uma hierarquia de decisão de compra estruturada em algum lugar? João, eu diria que existe uma hierarquia de decisão de compra para você consumir mais. Aí não sei se o Hélio tem um outro lugar e não para você. Acho que o Hackathon é um ótimo lugar para olhar e fazer as perguntas de assim, puxa, o que eu deveria me perguntar? E eu também faço esse convite que é isso. Não precisa se perguntar 6 coisas ao mesmo tempo, né? Que se a gente resolve fazer tudo ao mesmo tempo, a gente fala, puxa, não faço nada, que é um processo de você quase se auto-sabotar. Mas eu acho que o Hackathon é uma excelente cartilha, hein, Hélio? Para você achar realmente, João, um lugar onde você para pensar, pelo menos nas perguntinhas que você deveria trazer na cabeça e trazer em mente na hora de fazer a sua compra. Certo, Hélio? Eu acho, Cláudia, que o Hackathon é um bom lugar para as perguntas, sim, sem falsa modéstia, eu acho que é. E acho que é legal também para ver o impacto do consumo. Então, por exemplo, o montante de resíduo que a gente produz num ano no Brasil, daria para colocar esse resíduo na largura de uma estrada, indo do Oiapoque ao Chuí, do Oiapoque
Oiapoque ao Chuí com 11 metros Muitas de vezes. altura. Do Oiapoque ao Chuí, Sim. você tinha um muro na praia de Oiapoque ao Chuí. Quer dizer, é uma coisa impressionante o volume. Aí imagina quanto custa isso, o que a gente está jogando de dinheiro fora, o que poderia ser reutilizado, o quanto a gente está tirando da natureza ao fazer essas coisas todas, Perfeito. por jogar no lixo. Né? Então, o Acatu dá esses Sim. dados, essas coisas que são curiosas, vamos dizer assim, né? Se você para de escovar... Sim, e se que você vão para ajudando a gente a tomar a nossa... E que vão ajudando a gente a decidir, né? Porque, no fundo, quando você vai começando a ter cada vez mais esses dados, eles são um processo de ajuda para a gente poder tomar as nossas decisões também. Porque aí é isso, né? Você tem mais informação e aí cabe a você sair do seu automático e pensar efetivamente no que é que você está indo consumir, né? Exatamente. Deixa eu só fazer um comentário. O sair do automático é interessante nesse momento, porque no isolamento a gente está saindo do automático, como você bem colocou, o tempo todo. E aí o tempo todo. É o momento de experimentar, é o momento de vivenciar coisas de uma forma diferente do que a gente costumava viver. Olha lá, só a Bruna colocou aqui, ó, gente, se vocês quiserem, acatu.org.br, para vocês verem as informações lá. E aí, deixa eu só comentar, né? A Michelle fala que eu reclamei com o Hortifruti, que me entregou as compras em sacolas plásticas. Eu pedi minha compra em caixas de frutas, mas me atenderam. Michelle, legal, não desiste, pede de novo, porque às vezes eles não conseguem, né, fazer na primeira, na segunda, mas o nosso papel é isso, assim, sabe, continuar fazendo até chegar, porque é novo mesmo, né? Esse processo todo. Então, assim, o Hortifruti está acostumado vou colocar tudo no saco plástico, então ele precisa, de novo, parar, refazer um pouquinho o modelo para poder trazer esse novo hábito dele. Então, pede de novo, aí talvez a terceira ou a quarta vez que você pedir, vai ter outras pessoas que vão pedindo, e aí tem uma hora que ele muda, que ele vai mudando esse hábito, né, de enviar em sacola plástica e te traz em caixa. Então, acho que o mais importante de tudo é a gente entender que, como consumidores, a gente também tem esse poder. Porque é isso, a gente tem o poder de, olha, quero consumir assim, assim, ou de outra maneira. E a gente, de alguma maneira, se desconectou deste poder. Então, agora que a gente está né, neste momento nosso, que está convidando a gente para mais pensar e olhar o que a gente consome mais, é um bom momento da gente se refazer, né, nessas perguntas. E aí, antes que a gente seja derrubado, Hélio, porque eu acho que a gente iria com a conversa longa, né? Um monte de gente super legal. Obrigada, super gente. E quem sabe a gente faz outra, hein, Hélio? Topa? Eu queria, na realidade, fazer uma brincadeira com você. Eu sou uma eterna positivista e eu realmente acredito que se a gente parar para olhar, e acho que a gente está num momento incrível, né? Por isso que a primeira live que a gente fez foi sobre mudar o hábito, e agora com você, como é que esse hábito vira mais sustentável. A semana que vem a gente vai falar sobre a economia circular, qual é o nosso papel nesse ciclo todo para a gente fazer o caminho girar. E aí é isso, eu acho que a gente tem que pensar sempre para frente e falar, puxa, a gente realmente pode mudar essa regra do jogo. E aí, Hélio, eu adorei que quando você terminou o seu TED de 2010, você terminou e falou assim, olha, como é que a gente olha através do arco-íris, e aí o que a gente sonha, esse sonho pode virar realidade. Então, se você puder terminar cantando pra gente, eu vou adorar, se você der esse presente pra gente. Topa? Esse TED foi em Nova York, então eu cantei o Over the Rainbow, que é muito bonito, né? Somewhere over the rainbow. Só que eu não me lembro a letra agora. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, And the Cláudia, dreams that you quero dream terminar of. dizendo o seguinte. A gente está vivendo um tempo, nós todos, estamos vivendo um tempo de ruptura e de medo. Estamos vivendo um tempo que, por conseguinte, é de fragilidade e de vulnerabilidade. Esse é um bom tempo para o autoconhecimento. Esse é um bom tempo para a empatia, para a generosidade, para a compaixão, para o respeito ao diferente. Isso é um tempo que exige cuidado, exige delicadeza, pensar no outro. É um tempo de gentileza, é um tempo de solidariedade, é um tempo de ressignificar a vida. E é ressignificando a vida que a gente coloca o consumo no seu lugar. O seu lugar é um instrumento para o bem-estar, não é um fim em si mesmo.
Fantástico, Hélio. Super obrigado, gente. É isso. Não é um fim em si mesmo, né? E vamos atrás nessa sociedade do bem-estar, que eu acho que é o que todos nós queremos nesse momento que a gente está passando aqui. Gente, a live vai ficar gravada, vai ficar no YouTube da Soma, @SomaVantagens. Então, quem tiver curiosidade, quem quiser ouvir um pouquinho mais desses conceitos que a gente trouxe aqui, tá lá. E, Hélio, vamos pensar. Logo, logo a gente, né, daqui um tempinho a gente faz outra para até falar, puxa, do que a gente falou, como é que está acontecendo. Então, super obrigado pela sua generosidade mesmo de falar com a gente aqui hoje. Obrigada enorme. Um beijo grande para você. Gente, obrigada. Eu agradeço a você também. Muito obrigado. Um beijo a você e a todos. Beijo. Tchau.